Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Glória a Deus. Você veio preparado para adorar o Senhor? Então começa a falar com Ele. Começamos a orar ao nosso Pai. Vamos começar adorando Ele. Vamos começar falando com o Senhor. Ele já está aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor já está aqui, Pai. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Nós viemos mais um dia, Pai. Mais um dia nós viemos buscar, Senhor, o nosso alimento. Mais um dia, Senhor, nós viemos buscar, Espírito Santo, a nossa parte. Mais um dia, Espírito Santo, nós estamos aqui. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa. Obrigado, Espírito Santo, porque sem o Senhor não conseguiríamos estar aqui. Obrigado, Espírito Santo, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Nós te convidamos, Espírito Santo da verdade, sinta-se à vontade aqui, Pai. Nós o convidamos. O Senhor é a parte mais importante dessa reunião. Muito obrigado, Espírito Santo, nós já te convidamos. Sinta à vontade. Nós te convidamos a ficar à vontade no nosso meio, Pai. Nós te convidamos porque o Senhor é o mais importante aqui. O único digno de ser adorado e ser exaltado, o único digno que conhece os nossos corações, o único que sonda o mais profundo do nosso ser. Então nós nos entregamos ao Senhor e nós dizemos: Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite. Nós te dizemos, nós te deixamos à vontade, dizemos: Espírito Santo, vem sobre nós mais uma vez essa noite. Nós te dizemos: Espírito Santo, vem sobre nós mais uma vez essa noite. Nós te convidamos e dizemos: Espírito Santo, sinta a vontade em nosso meio. Nós te convidamos e digamos: Espírito Santo, Tu és o convidado de honra da noite. Nós te chamamos, vem. Nós te chamamos, vem, Espírito Santo. Nós queremos a Tua presença, Pai. Sem ela nada aqui vai fazer sentido, Senhor. Sem o Teu agir não faz sentido estar aqui. Eu te convido, nós o convidamos, Pai. Vem sobre nós. Vem e enche-nos. Vem e toma-nos. Vem e faça aquilo que o Senhor quiser fazer. Nós estamos entregues à Tua presença, nós estamos expostos no lugar propício, nós estamos dizendo: sinta-se à vontade aqui, Pai. Sinta-se à vontade, Espírito Santo. Sinta a vontade, sinta-se à vontade, sinta-se à vontade, sinta-se à vontade, sinta-se à vontade. Faça o que o Senhor quiser fazer. Faz, Espírito Santo. Nós preparamos a mensagem, mas o Senhor é o dono da noite. O Senhor é o dono da palavra, o Senhor é o dono do povo, o Senhor é o convidado mais esperado da noite. Ah, Espírito Santo, obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos trouxe mais uma noite. Obrigado porque o Senhor nos sustentou em mais um dia e nos fez a chegar até a Tua casa. Obrigado porque nós viemos até a Tua presença. E nós queremos aquilo que o Senhor tem reservado para nós hoje. Eu quero aquilo que o Senhor tem reservado para mim hoje. Aquilo que o Senhor tem para cada um, Pai. Entrega em nome de Jesus. Entrega para cada um o que o Senhor quiser fazer. O que o Senhor quiser falar. O que o Senhor quiser, Pai, é a Tua vontade, é a Tua vontade que queremos estar exposto em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mateus capítulo 15, abra sua Bíblia lá. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem
os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa das vossas tradições? Até aqui, podeis assentar. Vou falar um pouquinho sobre esses fariseus. Eles eram um grupo religioso da época de Jesus e constantemente, se você for ler os evangelhos, eles vinham até Jesus com alguma questão, com alguma coisa, para tentar contradizer a palavra de Jesus. Embora eles diziam que eles cumpriam a lei que foi escrita por Moisés, mas muitas vezes eles não cumpriam a lei de acordo com a própria lei. Eles colocavam pensamentos deles em cima da lei, eles colocavam ideais, coisas do grupo deles até acima da própria palavra de Deus. Em muitos momentos eles vinham até Jesus para tentar fazer com que o Senhor entrasse em contradição contra a lei ou contra a própria palavra dele. Mas Jesus sempre tinha uma resposta para cada pergunta deles. E o Senhor Jesus estava em um tempo, estava reunido em um lugar com o povo e ensinando-os. E eles perceberam que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes da refeição. E eles vieram também com essa questão: por que é que eles não fazem isso? Se a tradição manda fazer. Aí Jesus responde com uma pergunta: e por que é que vocês colocam a tradição acima da palavra de Deus? Por que é que vocês usam a tradição e invalidam o que a palavra do Senhor está dizendo? Vamos continuar lendo para entender um pouquinho mais. Versículo 4. Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, são doutrinas de homens. Eles estavam colocando um pensamento, uma doutrina que foi colocada por um homem, instituída por um homem, estava sujeitando, colocando aquilo acima da própria palavra de Deus. O Senhor está dizendo: vocês são hipócritas, vocês estão querendo falar sobre algo dos discípulos e estão omitindo a palavra de Deus, estão colocando como se a palavra de vocês fosse superior à palavra de Deus. E querem corrigir o porquê eles não lavam as mãos antes de se alimentar. Vamos continuar lendo. Versículo 10. E tendo convocado a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado do lugar escuso? Vamos imaginar de novo. Vamos pensar nessa palavra novamente. Os caras que vieram afrontar Jesus não entendiam o que ele explicava. Eram os caras que não estavam preocupados em cumprir o que o Jesus estava dizendo. Eles não estavam nem um pouco preocupados em cumprir a palavra de Deus. Eles estavam querendo pegar uma falha de Jesus.
E os discípulos que andavam com Jesus com um certo tempo já, você vê aqui Pedro pergunta, Senhor, então nos explica, porque também a gente não entendeu. E eles estavam andando já com Jesus há um tempo. E o Senhor falou, e vocês também não compreendem essa palavra? Vocês ainda não entendem, já andaram há tanto tempo comigo e ainda não entendem o que eu estou dizendo? Pois bem, vamos continuar lendo. E ele fala no versículo 13 aqui, ó. Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, essa será arrancada. Versículo 15. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre? 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. O Senhor Jesus estava dizendo aqui, não é lavar as mãos que vai contaminar o homem, mas é aquilo que sai de dentro, é aquilo que sai do coração, é aquilo que nós falamos, é que contamina, é aquilo que sai de dentro de mim, é que vai levar vida ou vai levar morte para alguém, aquilo que sai de dentro de nós, é que vai agradar ao Senhor ou vai desonrá-lo. Era isso que o Senhor Jesus estava tentando explicar para os discípulos, e aqueles homens não entendiam, porque eles não queriam entender. Eles não andavam com Jesus, eles chegavam onde Jesus estava. Jesus andava com os discípulos todos os dias, ensinando, treinando, falando e corrigindo a todo momento. Essa parte, uma parte onde Jesus os corrige, fala, vocês andam comigo e ainda não me conhecem. E assim eles continuaram a andar com o Senhor. Mas os fariseus, eles não estavam andando com Jesus, eles chegavam onde Jesus estava. Eles não faziam parte do povo que andava com Jesus Cristo. Versículo 19, porque do coração procede os maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas coisas que contaminam o homem. Então o Senhor teve que chamar os discípulos de lado e começar a esmiuçar e falar do que é que ele estava falando. Ele estava apresentando o reino dos céus. Ele estava entregando para o povo algo que eles não conheciam. Quando Jesus chegou, os fariseus eram um grupo muito influente na sociedade. O que eles falavam era lei para a maioria do povo que estava ali. Eles tinham muita autoridade. A Bíblia fala que eles oravam 2 vezes por semana, eles jejuavam e eles cumpriam parte da lei. Mas o próprio Jesus diz que o profeta Isaías fala, esse povo me honra só com os lábios, mas o coração está longe de mim. O coração deles não estava no Senhor Jesus. O coração deles não era inclinado à humildade, a perguntar para Jesus, mas o que é que significa isso que o Senhor está falando? Eu não compreendo, não entendo isso. Se você for comparar a conversa de um deles com a conversa de Pedro, Pedro fala, Senhor, nos explica, porque nem nós entendemos. Nós estamos andando com o Senhor há um bom tempo e não entendemos ainda. Só que eles não querem saber, eles não querem explicação, eles querem achar uma falha em Jesus. E aqueles que andavam com Jesus, mesmo sem compreender, eles falam, Senhor, eu quero entender isso daí. Eu sei, eu já era para eu ter aprendido, mas eu não aprendi ainda. Como é que faz isso? O que é que o Senhor quer dizer? Esclarece para nós. Porque tem coisas que o Senhor Jesus ele não vai esclarecer se você não chamar Ele no particular e falar, Deus, eu não entendi isso. Eu não consigo andar aqui. Eu não consigo continuar. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. O que significa isso? Foi o que Pedro fez. Levou uma bronca do Senhor. Porque há tanto tempo junto, não entendia. Aí ele falou, então me explica, porque eu não entendo mesmo, Senhor. Aí o Senhor chama e esclarece. E é assim das nossas vidas também. Várias coisas não entendemos. Várias coisas não vamos entender. Mas tem coisas que a gente pode chamar o Senhor no particular e falar, Senhor, então nos explica, porque eu não estou entendendo essa situação. Então me explica, porque para mim era normal até antes do Senhor chegar. Então me explica, porque era uma tradição que foi imposta na minha vida até o Senhor chegar. Então me explica, Senhor, porque a minha mãe, o meu avô, o meu tataravô, eles faziam isso e até hoje é uma obrigação, é uma tradição e eu tenho que cumprir isso. Então me explica o que significa isso. Não é o lavar a mão. Não é isso que vai mudar o teu interior. Não é isso.
mas é aquilo que vai sair de dentro. É aquilo que vai sair daqui de dentro, que vai abençoar uma pessoa, que vai trazer vida para uma pessoa, ou vai trazer morte, vai trazer desânimo, vai trazer depressão, vai trazer tanta coisa. A Bíblia acabou de falar. Então, é isso que o Senhor está querendo nos imprimir, que nós possamos entender e falar: Senhor, então é aquilo que sai, é aquilo que sai de dentro de nós. É aquilo que sai de dentro de nós que pode levar a salvação para outra pessoa. É aquilo que sai de dentro de nós que pode levar um ânimo para outra pessoa. Mas também é aquilo que de dentro de nós que sai, que pode levar a uma depressão, a arruinação, a uma traição, a tanta coisa negativa, a tanta coisa ruim, ao orgulho, a tanta coisa que o Senhor reprova. E muitas vezes, na maioria das vezes, não vamos entender o que o Senhor está falando. Os caras andavam com Jesus, dormiam com Jesus, caminhavam junto com Ele a todo tempo e não entendiam o que Ele falava. Ele falou: até vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Não estamos entendendo, Senhor. Eu não compreendo essa palavra. Então nos explica como é que eu vou fazer isso para que eu possa ter vida em mim. Aí o Senhor, Ele mesmo fala: em você mesmo não dá para ter vida, você tem que estar ligado em mim. E por que os fariseus não tiveram a mesma sorte que os discípulos? Porque eles não estavam ligados com o Senhor Jesus. Eles não queriam estar ligados. Eles não queriam estar juntos. Eles não queriam cumprir a palavra, porque trazia benefícios a eles. Era um grupo muito forte religioso naquela época, embora não era de acordo com o que Jesus falava. Porque toda vez que eles encontravam Jesus, Jesus o repreendia e falava: vocês são hipócritas, vocês são mentirosos, vocês não vivem de acordo com a palavra do Senhor. Vocês dizem que conhecem Moisés, que conhecem a lei, mas não colocam em prática. Pelo contrário, coloca jugo pesado sobre o povo. Coloca algo que o povo não pode cumprir. A Bíblia até cita um momento onde um deles para orar no templo. E eles iam no templo constantemente. Naquela época o templo ficava aberto 24 horas, o tempo todo. Então qualquer um poderia entrar e orar. E eles entraram. Um desses fariseus entrou no templo e começou a orar. Começou a falar a palavra de arrogância. Senhor, eu não sou como esses pecadores. Senhor, eu oro 2 vezes na semana. Senhor, eu dou o dízimo de tudo que ganho. Senhor, eu não sou como esse publicano aí. E começou a falar um monte de palavras. E o Senhor fala: não foi ouvida essa oração. Mas o outro que entrou com humildade diante do Senhor falou: Pai, eu não sou nem digno de olhar para o céu. Ele se humilhou: eu não sou digno de olhar para o Senhor. Eu não sou nem digno de estar aqui, meu Pai. Perdoa as minhas falhas. E Jesus fala: esse saiu daqui justificado. Porque quando eu chego até Jesus, achando que eu já sei tudo, meu irmão, na moral, não vai conseguir nada. Não vai conseguir. E isso era o que eles faziam. Eles chegaram até Jesus, achando que eles já sabiam tudo. Achando que eles estavam por cima da lei. O orgulho. Aí ele vai chamando, um pecado chama o outro, a arrogância. Aí vai chamando, aí cada dia mais, a cada hora mais, a luxúria, e vai indo, vai impondo peso sobre as pessoas, e a palavra de Deus vai ficando a cada dia mais distante. E a palavra de Deus é aquela uma que eles usavam, uma parte só da lei, agora vai começando a ficar mais longe ainda, porque agora a lei quem faz é eles. Não é mais a lei de Deus, mas é a deles, que está acima da palavra de Deus. Jesus fala: não, vocês estão usando uma tradição e estão invalidando a palavra de Deus. E quando usamos isso, e quando chegamos diante do Senhor, como Pedro falou: Senhor, então me explica. Então nos explica, porque não sabemos. Nós fomos criados nessa tradição, é uma tradição, nós fomos criados assim. Nós conhecemos assim, foi imposto assim. Como viver então? De uma forma humilde, entrando na presença do Senhor com humildade, como publicano. Eu não sou digno, Senhor, mas o Senhor veio, então eu te peço, me ajuda a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de renúncia, uma vida onde eu te agrado, e nunca se apresentar diante do Senhor como alguém que já acha que já sabe todas as coisas. Assim era eles, os fariseus faziam isso. Lucas 18:11 fala sobre essa oração que eu acabei de falar, do publicano. Vamos lá em Mateus 5:20. Mateus capítulo 5, versículo 20. O Senhor fala assim, ó:
Porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. A justiça deles era, eles estavam acima da lei. Eles colocavam o peso sobre o povo. Eles faziam aquilo que eles achavam que era o correto, porque eles não estavam cumprindo a palavra de Deus. Essa palavra aqui foi a palavra de Jesus. Agora vamos trazer para os nossos dias e entender um pouquinho o que o Senhor está falando. Esses caras, eles vinham 2 vezes ao templo, eles oravam e jejuavam 2 vezes por semana, eles vinham ao templo todas as semanas. Eles tinham rituais, eles tinham um cronograma que seguia todos os dias, todos os meses, todos os anos. E o Senhor, nesse versículo, ele fala: se a nossa justiça não exceder e muito a justiça daquele povo, jamais entraremos no reino dos céus. É uma palavra muito, muito forte. E por que é que o Senhor falou essa palavra? Por causa do orgulho dos fariseus. Porque eles estavam impondo algo e queria que o povo recebesse de goela abaixo, sabe? Era como um sistema político que eles colocavam e o povo tinha que cumprir. E estava totalmente fora da palavra de Deus. Jesus tinha vindo naquela época justamente a trazer liberdade ao povo. Mas o povo ainda estava sendo oprimido. O povo ainda estava vivendo uma tradição. Estava se desprendendo daquilo. E o Senhor fala: nós devemos exceder e muito a justiça desses caras. Porque o coração deles estava longe do Senhor. E quando o coração está longe do Senhor Jesus, não tem como Ele fazer. Mas quando eu estou perto dEle, mesmo sem entender muito o que é que Ele quer de mim, e eu me entrego a Ele, e eu me jogo a Ele, e eu falo: Senhor, eu não conheço tanto. Eu não conheço tanto a Tua lei, eu não conheço tanto a Tua palavra. Mas eu estou aqui e eu quero aprender essa palavra. E eu quero ter clareza do reino dos céus. Eu quero ter clareza de que eu estou te agradando. Eu quero entender a tua palavra. Eu quero viver uma vida onde eu te agrado. Eu quero viver uma vida, Pai, onde quando eu chegar na tua presença não é para afrontar, mas é para me humilhar e pedir ajuda para eu continuar caminhando. Era isso que o Senhor Jesus estava pedindo, a humildade de poder chegar até o Senhor, mesmo sem entender algo, mas perguntar a Ele, mas continuar caminhando, mas continuar vivendo, falar: Senhor, por mais que eu não entenda, eu vou continuar andando com o Senhor. Senhor, por mais que eu não entenda, o Senhor não vai me explicar tudo, eu quero te agradar. E aqui nós vemos 2 tipos de pessoas: aqueles que não conheciam mesmo andando junto com Ele, e aqueles que não conheciam porque não andavam com Ele. E nossos dias não é diferente. Aqueles que não conhecem querem julgar, e aqueles que conhecem estão sem conhecer. Não sei se vocês entenderam. Mas aquele que não conhece a palavra de Deus, muitas vezes ele quer julgar a gente que conhece a Deus. Ou julgamos conhecer a Deus. E nós que falamos que conhecemos ao Senhor, muitas vezes não o conhecemos. Assim como Pedro. Pedro andava com Jesus, estava ali com ele o tempo todo. Pedro era um cara que estava junto com os outros discípulos ali o tempo todo. E ele fala: Senhor, então eu também não entendo isso. Então nos explica. E às vezes nós estamos andando com Jesus, mas não estamos entendendo o que Ele está falando. E aí cabe a nós chegar a Ele e falar: então, Senhor, me explica, porque sozinho eu não estou dando conta de entender isso. Mas eu não quero ser igual aos fariseus, aqueles que sempre vinham apontar ou procurar um erro no Senhor. Porque o Senhor não nos chamou para isso. Ele nos chamou para que quando encontrar uma falha aqui, Ele vem, Ele te pega pelas mãos e continua a caminhada. Senhor, eu pequei aqui, mas eu não vou pecar mais nesse negócio. Vou continuar andando com o Senhor. E nunca se apresentar diante dele achando que já sabemos tudo. Porque isso mostra que nós estamos acima dele ou acima da palavra. Nós somos pequenos, nós somos totalmente dependentes dele. Nós não conseguimos andar sozinho.
E foi isso que os discípulos fizeram. Numa parte mais à frente, os outros discípulos falam a mesma coisa, quando ele os repreende em uma outra situação. Tomé e Felipe falam a mesma coisa: Senhor, mas como conhecer o Pai? Como conhecer o Pai? Aí Jesus os repreende e fala: vocês estão há tanto tempo comigo e não me conhecem. Quem conhece a mim, conhece também o Pai. Novamente o Senhor Jesus volta a instruí-lo na palavra, volta a ensiná-los novamente. O Senhor Jesus, Ele é paciente conosco. Ele é paciente, Ele espera. Ele volta, Ele pega nas mãos, Ele continua caminhando junto com você. Você só não pode parar. E Ele continua com você. Hoje nós precisamos entender e parar para pensar: será que nós conhecemos mesmo a Deus? Será que nós conhecemos mesmo esse Jesus tão poderoso dessa palavra? Eu tive essa dúvida aqui porque Pedro era um cara que estava muito próximo de Jesus. Tomé, Felipe, os outros estavam tudo muito próximo e andava, vivia coisas poderosas com ele. Falou isso, falou: Senhor, o que é isso? Eu não entendo, eu não conheço isso. Fica uma pergunta aí no teu coração. Pergunta aí para você: será que nós conhecemos Deus de verdade? Ou será que nós temos medo de encarar a realidade da verdade de Deus? Será que nós conhecemos? A Bíblia fala que é gradativamente o conhecer. É a cada dia conhecer um pouco mais do Senhor. É a cada dia se alimentar e cada dia mais, e comendo e mastigando essa palavra, e buscando a cada dia mais, e orando e jejuando, e tendo um coração voltado para Ele, e vivendo de acordo com ela, e buscando, é aos poucos, é buscando, senão a gente não consegue entender. Até porque não dá para entender tudo de Deus, mas é um pouquinho a cada dia que Ele vai liberando, é um pouquinho a cada dia que você vai buscando. Aí mais uma pergunta eu queria fazer: eu venho à igreja todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu estou há tantos anos na igreja, eu faço tanta coisa na igreja, mas mesmo assim, será que eu ainda sei quem é Deus? Será que eu ainda sei? Será que eu sei de fato quem é Jesus Cristo na minha vida? Será que nós possamos falar: Senhor, eu te conheço, e eu não abro mão disso. Eu te conheço já faz muito tempo, e eu sei o que é que te agrada. Então você é alguém que tem alegrado o coração do Senhor. E quando nós começamos a fazer uso da palavra de Deus e viver de acordo com ela, nós começamos a conhecer um pouquinho de Deus. Nós começamos a conhecer um pouquinho do seu poder. Começamos a experimentar um pouquinho da graça, um pouquinho da presença, um pouquinho do reino. E todos os dias nós vamos comendo, vamos se alimentando e vamos vivendo dessa palavra. E Ele vai se revelando aos poucos. É aos poucos que Ele vai dando seus passos. Conforme você vai andando, Ele vai acrescentando. Conforme você vai dando mais um passo e lendo, e orando, e jejuando, Ele vai liberando mais. Conforme você vai caminhando, e Ele vai liberando. Conforme você dá mais um passo, aí Ele libera mais um pouco. Então é assim que nós vamos passar a conhecer o Senhor até o dia que Ele vier. Mas não dá para conhecer totalmente. Mas dá para saber o que o agrada e o que não o agrada. E tem atitude que não o agrada. E nós já sabemos disso. Então o Senhor está falando: então pratica aquilo que você já sabe que me agrada. E deixa o orgulho, deixa a arrogância, deixa o ódio, deixa tudo essas coisas que não prestam e começa a fazer o que me agrada. E assim nós vamos conhecendo todos os dias um pouquinho dele. É gradativo. Nós não suportaríamos se Ele descesse com uma glória muito violenta sobre nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus se preocupa com o seu coração. Ele se preocupa com os seus medos, com as suas dúvidas. Ele se preocupa com o seu pecado. Ele se preocupa muito mais com você.
E para nós poder começar a conhecer gradativamente a presença do Senhor, a palavra dele, quem realmente ele é, a primeira coisa que o Senhor nos ensina aqui é a humildade. Eu preciso ser humilde para entender que eu não conheço tudo, que eu não sei quase nada sobre Deus, que eu não sei quase nada sobre o poder de Deus, sobre a revelação do Senhor. Quando nós o reconhecemos, isso mostra humildade. E a humildade enche o coração do Senhor. A humildade justifica o homem diante do Senhor. Se você é humilde para entender que nós precisamos aprender mais deles, coloca de pé. E começa a falar com o Senhor Jesus. Começa como aquele publicano que foi tão ofendido por um fariseu dentro do templo, que falava para o Senhor: Deus, eu não sou nem digno de estar dentro desse templo, nem sou digno de estar aqui. E ele chora, ele se humilha, e ele fala: Deus, obrigado, porque eu não mereço. Isso é um ato de humildade que encheu o coração do Senhor. E Jesus falou: esse saiu justificado. E quando nós reconhecemos o que precisamos dele, reconhecemos que temos uma falta muito grande com ele, reconhecemos que não temos conhecimento suficiente dele, ele fala: você foi justificado. Pela humildade de reconhecer que precisa do Senhor. Nós precisamos ter a humildade de dizer que precisamos dele em algumas áreas. Tem algumas áreas das nossas vidas que nós até conseguimos continuar caminhando, mas tem algumas que não tem como a gente continuar se ele não entrar com providência. Mas para reconhecer, o Senhor quer que você seja humilde diante dele, que possamos ter humildade, porque a humildade justifica aquele que está diante do Senhor. Não entra na presença de Deus achando que é melhor do que o outro, porque jejuei 30 dias, porque leio a Bíblia 50 vezes, nada disso, porque li 50 livros, nada disso vai te justificar. Mas a humildade vai te justificar diante do Senhor. A humildade de reconhecer quem Ele é, vai te levar para mais próximo dEle, mais perto dEle, mais perto dEle. Não tem como chegar próximo do Senhor Jesus, se não tivermos humildade em nosso coração, e reconhecermos que precisamos dEle, e reconhecermos que nós não conseguimos sair do lugar sem Ele. Feche teus olhos, vamos orar. Pode ir falando com Ele aí. Pode colocar o teu coração à disposição dEle, porque o Senhor, Ele quer saber de você. Ele quer ver humildade no teu coração. Se precisar pedir perdão, peça perdão. Se tem alguma falha escondida, peça perdão. Mas não deixa a humildade lá fora. Traga ela para dentro e entrega ao Senhor o teu coração. Senhor, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, Pai, que nós somos muito pequenos, Senhor. Nós somos muito pequenos diante dessa palavra que é tão poderosa. E o Senhor está nos dizendo, Pai, que não tem como a gente sair justificado diante da Tua presença se não apresentarmos humildade no coração. A arrogância não vai nos levar a lugar nenhum. O orgulho não vai nos levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai nos tirar da Tua presença. Então, Pai, perdoa-nos as nossas falhas. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que fizemos que desagrada o Senhor. Como a Tua palavra diz, nós queremos, ó Pai, todos os dias, Senhor, reconhecer a cada dia e saber aquilo que te agrada, Senhor, aquilo que não te agrada. Queremos deixar para trás tudo aquilo que desagrada o Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo hoje, Pai, nós deixamos para trás. Em nome de Jesus, todo sentimento de orgulho, todo sentimento de superioridade, todo olhar altivo, tudo aquilo que não vem do Senhor, toda mágoa, todo rancor, toda falta, todo pecado, tudo aquilo que nos leva para longe do Senhor, em nome de Jesus, nós deixamos para trás, Senhor. Nós deixamos para trás e queremos, ó Deus,
pegar, ó Deus, esse princípio que é a humildade, Pai, aquilo que enche o teu coração. Pai, queremos ser humildes a reconhecer o nosso Deus, humildes a reconhecer que não conseguimos ir a lugar nenhum sem o Senhor, humildes, ó Pai, para reconhecer que somos fracos, humildes a reconhecer que não conseguimos sair do lugar sem a Tua presença, humildes, ó Pai, nos perdoas, porque nós somos pequenos, nós somos totalmente dependentes da Tua graça, totalmente dependentes do Teu agir, totalmente dependentes da Tua graça. Eu te peço, Pai, vem sobre nós nessa noite, Deus. Vem com a Tua graça, vem com o Teu poder. Vem, Senhor, e tira todo o mal. Vem, tira todo o pecado. Vem, todo olhar altivo, todo orgulho, Pai. Todo aquele, ó Pai, olhar altivo. Todo, Deus, aquele que se levanta e acha que é melhor do que a Tua própria palavra. Aqueles que julgam a Tua palavra. Aqueles que acham que são melhor do que a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, queremos voltar o nosso olhar para o Senhor. Queremos voltar a nossa fé à Tua palavra. A nossa fé, a nossa humildade, ó Pai. Queremos voltar como criança à Tua presença. Ah, Deus, queremos voltar a ter facilidade para entender e ouvir o Teu agir e viver uma vida onde o Senhor se alegra, Pai. Tira, Deus, tira, Senhor, todo o mal do meio do Teu povo. Tira, Pai, em nome de Jesus, todo sentimento, todo olhar que desagrada o Senhor, toda má aprovação, Senhor. Tira, Espírito Santo, de nós aquilo que nos afasta, aquilo que libera o Teu reino. Nós queremos viver a Tua graça, queremos viver a Tua presença por completa. Queremos, Deus, ter o coração como da criança, Pai, porque são dela o reino dos céus. Nós queremos tocar o Teu coração como as crianças que estão humildes, simples de coração. Não queremos complicar as coisas, Pai, porque é isso que muitas vezes nós fazemos. Complicamos, Senhor. Complicamos, Senhor, a Tua palavra. Ah, Senhor, não nos deixa cair nessa cegueira, nessa maldade, nessa coisa maldita do inferno. Tira essa maldade de nós, Senhor. Nós queremos ser como as crianças, Pai. Ah, Senhor, que toca o Teu coração e que toca a Tua face e que mostra o Teu olhar. Tira o orgulho, arranca, Senhor. Precisamos ser humildes para reconhecer que não podemos sair sem o Senhor. Nós queremos ter o coração das crianças, Senhor, aquele que é humilde, que é simples e que entende e que tem verdade nas palavras. Nós queremos ser dessa forma, Espírito Santo. E se não fomos até aqui, perdoa-nos, Senhor, e faça-nos viver hoje assim, Pai. Humildade, Pai, humildade, Senhor, facilidade para Te ouvir, facilidade para retroceder e começar a andar como o Senhor manda, facilidade para entender a Tua palavra. Tira toda a complicação, Senhor. Tira toda a complicação, Senhor. Tira toda a maldade, Senhor. Tira toda a desaprovação, Senhor. Que em nosso meio possamos ser claros, Senhor. Que possamos viver, Senhor, essa humildade, essa simplicidade que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus.